Iniciaremos este curso abordando o estudo da polaridade cerebral dentro da perspectiva da nova medicina germânica, que surgiu na década de 1980, desenvolvida pelo médico alemão Heike Georg Hammer. O ponto de partida para o desenvolvimento dessa teoria foi um evento pessoal marcante, a morte de seu filho Dirk, vítima de um tiro acidental. Pouco tempo após o acontecimento, Hammer recebeu um diagnóstico de câncer testicular. Esse fato o levou a investigar uma possível relação entre as experiências emocionais traumáticas e os processos fisiológicos da doença. A partir de suas reflexões clínicas e pessoais, Hammer afirmou ter identificado padrões repetitivos que ligariam choques emocionais específicos a alterações cerebrais orgânicas. Essa observação o motivou a formular um modelo que, em sua visão, explicaria a origem e o desenvolvimento de praticamente todas as doenças, sobretudo o câncer. A proposta central do Dr. Hammer era estabelecer uma ligação direta entre os processos psíquicos intensos, respostas biológicas específicas e alterações anatômicas localizáveis no cérebro. Segundo suas hipóteses, cada órgão estaria conectado a uma região cerebral definida, e cada conflito emocional corresponderia a uma resposta biológica previsível, desencadeando o que o Hammer chamou de programas biológicos especiais e sensatos da natureza. Esse processo resultou na formulação das chamadas 5 leis biológicas, que constituem o núcleo da nova medicina germânica. A partir dessas leis, ele sugeriu que toda doença seria um programa biológico adaptativo, iniciado por um choque emocional inesperado, o chamado DHS, Dirk-Hammer Syndrome, que impactaria simultaneamente a psique, o cérebro e o órgão correspondente. A partir dessa estrutura teórica, Hammer propôs a ideia de polaridade cerebral, argumentando que determinados conflitos emocionais ativariam regiões específicas de cada hemisfério cerebral de forma bem definida. Para a nova medicina germânica, a lateralidade biológica do indivíduo, destro ou canhoto, seria crucial para determinar como e onde o conflito seria registrado no cérebro, bem como qual órgão responderia biologicamente. Assim, a polaridade cerebral funcionaria como um mapa que organizaria a lógica de resposta do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras. Dentro desse conceito, a polaridade cerebral é classificada em destros e canhotos, mas não se confunda com destros e canhotos de lateralidade motora. Estamos falando aqui de lateralidade de percepção. Diz respeito ao hemisfério que percebe uma situação quando é acionado o mecanismo de luta ou fuga. A nova medicina germânica se sustenta em um conjunto de princípios que Hammer denominou 5 leis biológicas. Segundo ele, essas leis descreveriam o funcionamento natural e biológico do organismo diante de conflitos emocionais inesperados. Elas formam o eixo central da nova medicina germânica e são indispensáveis para compreender seu sistema. Então vamos a elas. Primeira lei biológica, a lei férrea do câncer, afirma que toda doença teria início com um choque biológico inesperado, dramático e vivido em isolamento interno, denominado DHS, Síndrome de Dirk-Hammer. Esse evento impactaria simultaneamente a psique, que é a percepção do conflito, o cérebro, com uma suposta alteração visível em tomografias, e o órgão correspondente, com uma resposta funcional específica. Segunda lei biológica, a lei das fases. Sustenta que todo processo biológico decorrente de um conflito teria 2 fases sucessivas, desde que o conflito fosse resolvido. Primeiro, fase ativa do conflito, simpaticotonia, é onde a percepção capta um choque biológico. É uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. A segunda fase é a fase de reparação, vagotonia. É a fase onde o pior já passou, que é o choque biológico, mas onde aparecem as dores, as febres e as inflamações. Vamos dar um exemplo, né, Adalto? Isso, vamos lá. 2 animais, quando estão lutando, estão na fase ativa do conflito. É a fase onde o choque é percebido. Quando acaba a luta, não importa quem é o vencedor ou perdedor, agora o pior já passou, pois não estão mais lutando.
Então, acabam de entrar agora na fase de reparação. Porém, é agora que aparecem as dores, as inflamações e as infecções. A doença, portanto, seria entendida como um ciclo natural de resposta orgânica e não como algo patológico em si. Terceira lei biológica, o sistema ontogenético dos programas biológicos. Essa lei conecta a resposta orgânica aos diferentes tecidos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, propondo que cada camada germinativa responderia de uma maneira específica aos conflitos vividos. Essas camadas germinativas são conjuntos de células que formam todos os nossos tecidos e os nossos órgãos internos e externos, desde os pés até o último fio de cabelo. Por conta destes conflitos biológicos, o Dr. Hammer dividiu o mesoderma em mesoderma antigo e mesoderma novo. Cada camada germinativa responde a um sentimento específicos. São eles: endoderma, responde a conflitos de ordem vital e forma os órgãos e estruturas que participam da alimentação, respiração e reprodução. Mesoderma antigo, responde a conflitos de perda de proteção, formam as camadas de proteção no nosso corpo. Mesoderma novo responde a conflitos de desvalorização ou impotência e forma o sistema músculo-esquelético. E o ectoderma responde a conflitos de perda de contato ou contatos indesejados, formam os tecidos e órgãos dos sentidos. Quarta lei biológica, o papel dos micro-organismos. Hammer afirma que as bactérias, vírus e fungos fariam parte de um sistema biológico de apoio programado para atuar na fase de reparação, reorganizando tecidos conforme a sua origem embrionária. Desta maneira, os micro-organismos têm dois papéis definidos. O papel de faxineiro, comendo tecidos que já morreram, então limpam essa área para possibilitar a proliferação de um tecido novo. O outro papel é de conter o crescimento desorganizado de células. Então, na visão do Dr. Hammer, os micro-organismos sempre têm um papel importante na nossa biologia. Quinta lei biológica, a natureza biológica das doenças. Propõe que nada no corpo seria maligno ou sem sentido. Toda doença seria um programa biológico especial criado para ajudar o organismo a lidar com um desafio emocional específico. Esse programa biológico especial é um programa emergencial. Essas leis compõem a espinha dorsal da nova medicina germânica e sustentam a ideia de que a mente, cérebro e corpo funcionam como um sistema integrado, capaz de expressar conflitos emocionais através de respostas orgânicas codificáveis e previsíveis. Dentro desse sistema teórico, a polaridade cerebral assume um papel fundamental. Para Hammer, a lateralidade biológica do indivíduo, ou seja, se ele é dominante à direita ou à esquerda, determinaria como o conflito é registrado no cérebro, em que hemisfério ocorre o impacto do DHS, qual órgão será ativado e como se dará o comportamento emocional associado ao processo. Segundo a nova medicina germânica, indivíduos destros teriam uma organização cerebral diferente dos canhotos, afetando o modo como cada tipo de conflito se manifestaria no hemisfério esquerdo ou direito. Essa polaridade explicaria por que duas pessoas, vivendo aparentemente o mesmo conflito, poderiam desenvolver respostas fisiológicas diferentes. A polaridade também determinaria a forma como conflitos biológicos são vividos no nível emocional, como território, perda, ataque, frustração, separação e qualquer outro tipo de percepção. Assim, a polaridade cerebral funciona na nova medicina germânica como uma espécie de mapa interpretativo, organizando a relação entre os hemisférios cerebrais, os órgãos corporais e tipos de conflitos emocionais. Essa associação é central para a lógica interna da nova medicina germânica, porque para o Hammer, a tomografia cerebral seria uma evidência visual da localização precisa do conflito e de qual sistema orgânico está sendo acionado. Para quem trabalha com a nova medicina germânica, já sabe que o paciente chega com uma queixa específica. Então, não precisa necessariamente da tomografia para elaborar o tratamento. Basta fazer o caminho inverso. A partir do sintoma, é possível saber qual área e hemisfério cerebral foi atingido com o choque biológico.
Se você chegou até aqui, já percebeu o quanto compreender as polaridades cerebrais pela visão da nova medicina germânica, da neurociência e da PNL amplia totalmente a forma como enxergamos nossos conflitos, comportamentos e processos de cura. E agora você tem a chance de ir muito mais fundo. Nós preparamos um curso completo reunindo essas 3 abordagens de forma integrada, prática e com uma didática simples de aplicar no dia a dia. E o melhor, você pode ter acesso imediato a esse conteúdo de 2 maneiras. A primeira opção é garantir uma vaga agora mesmo. Você pode escolher entre pagar em até 12 vezes de apenas R$ 41,06, olha só, ou se preferir, R$ 397 à vista. A segunda opção é ganhar o curso completo. Isso mesmo, ganhar. Basta participar da Semana do Amigo. Você indica a Bioflix para um amigo e quando ele fizer a assinatura você recebe o acesso completo ao curso na Hotmart. Simples assim. A Semana do Amigo ocorrerá do dia 13 a 20 de janeiro. Então nos diga, qual opção você escolhe para destravar de vez o poder das polaridades cerebrais na sua vida?